Ei, Pai. Pai, Senhor, igreja. Soberano Deus, Pai, Deus amado, Deus querido, te louvamos, Senhor Deus, por esse dia, na tua presença, te louvamos, Senhor, por mais esse ensinamento. Toma frente, Senhor, de tudo que vai ser ensinado, Senhor, nessa noite, nesse lugar, que vai ser falado. Tudo, meu Pai, que o Senhor tem, meu Pai, para abrir a nossa mente, nosso entendimento, e sejamos esclarecidos acerca da tua palavra, manifesta, Senhor, o teu poder e a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, servo da vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Graças a Deus fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Então nós estamos dando continuidade aí no ensinamento acerca, né, da volta de Jesus, dos últimos acontecimentos. Nós vimos aí então o tempo da colheita, os sinais, né, e o porquê nós devemos então esperar a volta de Cristo. E aí agora nós abrimos um parênteses aqui para entender o seguinte: se é uma questão que está tão evidente para nós conseguimos enxergar os sinais, sim ou não? Vocês conseguiram enxergar os sinais? Realmente aquilo que foi avisado, aquilo que foi alertado, que aconteceria, está acontecendo? Vocês conseguiram enxergar isso? Vocês conseguiram ver isso? Eu acho que isso não é sinal de dúvida mais para nós, né? Então, por que é que algumas pessoas parecem que não conseguem enxergar? Será? Então, mas será que querem entender de onde que vem esse medo? Né? Se fosse medo, vamos lá, se fosse medo, a pessoa iria se antecipar, né? Se eu tenho medo de que Jesus volte e ele me deixe para trás e eu não herde a promessa, se eu tenho medo de Jesus vir e recolher a igreja e eu ficar para trás, o que seria óbvio de eu fazer? Buscar Jesus, buscar uma igreja, querer saber como faz para ser salvo. Sim. Então, quando a gente pega aí e conversa sobre a relação, ele prefere não falar. E eu acho, na minha opinião, eu acho que às vezes é por medo de não querer saber, sabe? Porque tem gente que tem medo, aí você fala, terremoto, as coisas pra quem tá. Vamos descobrir se é medo mesmo? Porque é aquilo que eu falei, se fosse medo, a pessoa iria correr para Jesus, e não de Jesus. Iria correr para a igreja, iria correr, se não é batizado, iria procurar se batizar. Se não tem, né, frequência na igreja, se não frequenta uma igreja, se não tem acesso a uma igreja, iria procurar, né, um acesso. Acredito eu que se fosse por questão de medo, a pessoa iria se antecipar para não ser pego de surpresa, né? Se eu sei que Jesus vai vir, eu estou vendo acontecer, eu estou com medo do que pode acontecer, principalmente com quem ficar, né? Porque essa preocupação não é para nós, né? Essa preocupação é para quem não for com ele. Então, se a pessoa tem medo, já é um bom sinal de ser salvo, né? Ela correr para não ficar para trás. Agora, vamos lá falar o que a Bíblia diz acerca dessas pessoas que parece que não enxergam os sinais. Os sinais estão aí, né, acontecendo, a pessoa fala, não, mas será? Mas acho que não, né? Mas um terremoto a mais, outra vez. E nós estamos falando aqui numa época que não se tinha histórico de terremotos naquela época, a não ser quando o próprio Deus, né, abriu a terra ali, né, lá no deserto, por exemplo, para consumir aqueles que se levantaram contra a autoridade do profeta. Quando Deus estava falando no cume do monte, que eles sentiram o monte tremer. Então, assim, são eventos em que eles viram que o próprio Deus estava provocando, vamos dizer assim, o próprio Deus provocou aquilo ali. Isso foi nítido para eles. Então, não tinha histórico de outras circunstâncias em que houve terremoto, houve alguma coisa nessa proporção. Os sinais da natureza que aconteceram, biblicamente, foram provocados por Deus. O dilúvio foi provocado por Deus. A chuva de fogo e Sodoma provocada por Deus. Os terremotos que tinham acontecido até esse momento que nós estamos lendo aqui, provocados por Deus. Então, fora isso, não tinha história. Por isso que eles temiam tanto. Porque eles viam que era verdade. Entendeu? Nunca aconteceu. Isso acontece quando Deus fala.
Só acontece quando Deus diz que vai acontecer, entendeu? Então eles tinham mais temor. Nós não. Por quê? Toda semana a gente agora tem, né, relatos de um terremoto em algum lugar do país. Enchente agora é uma novidade mais para nós. Então assim, as coisas vão perdendo a credibilidade, vamos dizer assim, né? A gente vai ficando mais destemível, a gente vai ficando mais, sabe, acomodado com a situação, né? Parece que a situação não traz a nós o desconforto que deveria trazer, né? Aquele temor, aquele medo, aquele, sabe, de novo, é mais um alerta. É igual o filho, sabe? Quando o pai fala uma vez, fala duas, aí o pai olha para o filho e diz assim, ó, já falei com você 2 vezes. O moleque começa a se tremer, né? Fala, meu Deus do céu, se o meu pai falar de novo, eu já espero que passar para mim. Então, então, a circunstância é essa, tá? Traria medo, traria desesperança, traria pavor, tá? Traria medo, traria, sabe, um sentimento de, sabe, olha, ok? Mas, então o que acontece? Por que pregamos a volta de Jesus e o mundo não se preocupa? Até mesmo alguns crentes também não se preocupam, porque tem gente dentro da igreja que parece que não está nem aí com a volta de Jesus, né? Eu mesmo essa semana me deparei com alguns acontecimentos, um crente que eu falei, não é possível. Falei, não é possível uma pessoa dessa ter noção de que Jesus está voltando. Não é possível um obreiro que sabe que Jesus está voltando, você vê numa circunstância dessa. Não é possível. Mas a gente percebe que é possível sim. Por quê? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o que diz lá para nós? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo também de número 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4. Não, Coríntios. Segundo aos Coríntios 4, versículo também de número 4. Então aí, quem achou pode ler em alto e bom tom. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha o verso 3. Contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que ele está encoberto. Se alguém acha que o Evangelho está escondido, que tem alguma coisa que ainda não foi revelada, é para aqueles que verdadeiramente ainda não o aceitaram, né? Para aqueles que estão fora, né, da vontade de Deus, estão perecendo, estão vivendo no pecado, estão afundados na lama. Aí ele entra no versículo 4, porque o Deus, um D minúsculo na minha tradução, na sua também, né? Então não está falando aí do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O Deus desta presente era ou terra, né, ou mundo, não sei como está a sua tradução aí, desse presente século, certo? O Deus desse presente século. Quem é o Deus desse século? O diabo. Foi isso que Jesus falou? O mundo jaz do maligno. Ele está governando essa terra. Por isso que Deus está preparando para vocês um outro ambiente, outra perspectiva, um outro mundo, outra terra, um outro lugar onde seja de fato manifesta a justiça de Deus. Mas o Deus deste século, o Deus que controla, né, essa terra, vamos dizer assim, pela permissão do próprio Deus. O próprio Deus deu legalidade para Satanás até certo ponto. E uma delas o diabo tem permissão não para tocar, principalmente na vida de quem não serve a Deus, principalmente na vida de quem não está com a vida no altar, principalmente de quem não está ligado na videira, de quem não crê. Tem brecha na nossa vida que abre consequências para algumas coisas acontecerem em nós. Isso não necessariamente seja o diabo.
Mas, em outras circunstâncias, a Bíblia diz que o próprio diabo tem legalidade para entrar na nossa vida, em alguns aspectos. Nós que estamos buscando viver a vontade de Deus, temos uma certa, que nem Deus fez com Jó, você vai até aquilo aqui você não passa. Mas, e quem já está vivendo dentro da vontade de Deus? Não tem mais esse limite, porque a pessoa já atravessou do outro lado, a pessoa já passou a margem de segurança, entendeu? A pessoa já saiu do limite de segurança que Deus estabeleceu, porque assim, o diabo não vinha para cá, mas a pessoa fez o quê? Pulou para lá. O diabo não tinha permissão para entrar, mas a pessoa saiu. Então agora, aquilo que não era permitido, torna-se uma permissão, porque a pessoa saiu do limite onde o próprio Deus estabeleceu, que era um limite de segurança. Então, o Deus desse século, ou seja, o inimigo, o diabo, cegou-lhes o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. Então, por mais que tem gente, por mais que a gente prega, por mais que você pega a Bíblia e fala, não, mas está aqui, não, mas eu não acho que é assim, não, mas eu não, não, você está ficando doido, eu não estou entendendo isso que você está entendendo, você está querendo me enrolar, você está querendo me enganar, eu acho que não é bem assim, você foi ensinado de errado, né? A pessoa usa uma série de argumentos sem base, né? Tudo baseado no seu próprio intelecto. Não, eu acho que não é assim, eu não creio, eu não. E daí? Porque você não crê, você acha que Deus vai deixar de fazer porque você não acredita? Não. Deus não depende da nossa crença para que Ele faça aquilo que Ele mesmo estabeleceu fazer. Ele continua sendo Deus. Se eu acreditar, Ele faz. Se eu não acreditar, Ele faz também. Porque aquilo que Ele disse que faria não depende da minha crença, não depende de mim. Algumas pessoas, para serem curadas, eu falo assim, ó, a sua fé te curou. O que você quer que eu fale? Não quero ser curado. Não, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode. Então, transferiram, demonstraram algum tipo de fé para que a situação acontecesse. Outros não. Outros não. Qual foi a oração da sogra de Pedro? Qual foi a petição dela? Jesus falou para ela assim, ó, mulher, que grande fé você tem? Não, Jesus foi lá, ela estava enferma, Jesus abençoou ela em cima da cama, ela curou e pronto, acabou porque Ele quis. E outros, se a gente vai estudar a fundo, você vê situações em que Jesus opera um milagre sem mesmo que a pessoa creia. Um dos homens da mão mirrada, Jesus curou, ele nem. Que oração que o paralítico lá do tanque de Betesda fez para Jesus curar ele? Nenhuma. Que fé ele tinha? Nenhuma. Porque até na confiança nas pessoas que poderiam ajudar ele a chegar no tanque para ser curado, ele mostra que ele já não tinha mais. Então a pessoa, se dependesse da fé dele para ele receber o cura ou o milagre, tinha recebido? Não. Entendeu? Então, é lógico, quando a gente tem fé, parece que o negócio me acelera. Você entende isso? Quando você está predisposto a alcançar o milagre, a coisa avança. É a questão que eu já ministrei sobre isso, a fé, a débito e a crédito. Jairo, com a sua filha enferma, doente, e a mulher do fluxo de sangue. Jairo chega primeiro. Mas quem é curado primeiro? A mulher do fluxo de sangue. Porque para Jairo, Jesus precisava fazer todo o ritual. O senhor tem que ir na minha casa, o senhor tem que pôr a mão na menina, o senhor tem que ungir ela com óleo, o senhor tem que virar ela de bruço. Na cabeça dele, Jesus tinha que fazer todo um ritual para que o milagre acontecesse. E a mulher do fluxo de sangue? Ele não precisa saber nem quem sou eu vou tocar nele. Eu vou tocar nele. Eu sei que se eu tocar nele, eu serei curada. Em que momento Jesus fala assim, mulher, que fé é essa? A mulher estava curada. Quando Jesus percebe a fé que ela já tinha pego o milagre. Você entende isso? A importância da nossa fé, da nossa certeza, da nossa convicção em Deus e por Deus, ela tem que ser, firme, para que situações e processos e bênçãos da nossa vida, que talvez estavam para acontecer em horas na frente, ou anos mais na frente, elas acontecem agora. Porque Deus está com pressa? Deus tem pressa, Deus tem toda a eternidade. Quem está com pressa? Sou eu. O salmista ele vem cheio de promessa, mas em dado momento ele não vê as promessas se cumprindo. Aí ele desespera.
É quando ele escreve o Salmo 70. Ele fala assim: Senhor, apressa-te, porque eu não sou mais um menino. Apressa-te, que eu não sou mais aquele garoto que o Senhor ungiu com 17 anos, cheio de sonhos, e o Senhor prometeu-me o trono. Não, agora eu sou velho. Agora eu estou vendo os meus filhos, eu estou vendo os filhos dos meus filhos, ou seja, eu estou avançado em idade. Então, se o Senhor vai cumprir mesmo, apressa-te, acelera o negócio aí, porque eu não tenho muito tempo. Tá certo? Deus tem todo o tempo no mundo da eternidade, mas nós não temos. Agora, se eu for empurrando para a barriga, você acha que Deus vai entender que eu tenho urgência? Não. Se você chega no hospital lá, andando, respirando, numa boa, passa na enfermaria, alguém fala assim: está com dor? Não. Então senta aqui, pega a senha e entra na fila. É assim ou não? Aí você está lá na fila, lá. Mas a minha pressão está alta, mas está desmaiando? Não. Está sangrando? Não. Então fica na fila. Aí chega alguém de carro lá e tal, pega a cadeira de roda, vem, a pessoa senta na cadeira de roda e passa assim, aí você olha assim, você fala: essa pessoa não está. É, mãe? Mas é atender primeiro, mãe. Crente que não chora, que não ora, que não mostra a ciência da Deus. Que urgência é essa? Você não está nem incomodando a Deus. Que urgência é essa que você não está nem, você só está empurrando? Quando Deus quiser fazer, ele faz. Tá bom, fica na fila. Mas não reclama daqueles que estão passando na sua frente. Eu não estou falando para você fazer mal, eu não estou falando para você fazer, estou falando para você demonstrar diante de Deus a sua urgência, porque a urgência é sua, não é de Deus. É urgência para você, para Deus não é. Aleluia! É emergência para você, para Deus não é emergência. Você entende isso? Então, às vezes, nós deixamos de receber, deixamos de alcançar, porque nós mesmos abrimos mão da urgência. Quando Deus quiser fazer, ele faz. Beleza, ele faz. Mas Deus, eu sei que o Senhor tem poder para fazer a hora que o Senhor quiser, mas eu preciso de um milagre agora. Agora. Eu sei que o Senhor pode fazer quando o Senhor quiser. O Senhor pode fazer agora, o Senhor pode fazer daqui 20 anos também, o Senhor pode. Mas a minha necessidade é para ontem. E você vai ver que as coisas vão mudar. Agora nós não colocamos situações diante de Deus. Lembra que esse dia: pai, preciso de um tênis, tá bom? Pai, preciso de um tênis, tá bom? Preciso de um tênis, você já falou. Eu não tênis, eu te dei um tênis, já sei, deu para sua irmã, deixou sua irmã estragar os últimos tênis que eu te dei. Aí ele chegou para mim: pai, preciso de um tênis. Quando mostrou, tênis rasgado, falei: opa, para emergência. Se não for, é só mais um tênis, tem outros tênis, você não pode. Não, preciso de uma chuteira. Beleza, você tem lá, não precisa. Mas se você não mostra a emergência, se você não mostra a urgência, você vai ficar só no que eu quero. E nós, diante da nossa necessidade diante de Deus, nós precisamos, sabe, demonstrar isso, nós precisamos declarar isso. Tem crente que não tem urgência de morar no céu, irmão. Corre o risco de perder a salvação, porque não é desejo dele estar com Deus. Sabia disso? Está tão apegado nas coisas dessa terra, nas promessas dessa terra, nos sonhos dessa terra. E eu não estou dizendo que você não tem que sonhar aqui, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar para ter alguma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de anseio, sabe assim? Paulo está dizendo assim: olha, para mim viver é ganho, é promessa, aleluia, glória a Deus. Mas se o Senhor me buscar agora, é lucro. Eu sei onde eu estou, a posição que eu estou nele. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não sei. É isso que Paulo está dizendo. Pode ser que os prazeres dessa vida me arrebatem, me conquistem, antes mesmo de Cristo me arrebatar. Agora, e essa certeza? Não, mas eu quero casar, quero terminar a faculdade. Beleza, você pode querer todas essas coisas, mas você tem que querer mais morar no céu do que todas essas coisas. Porque não tem promessa maior do que essa. Do que a nossa salvação. Você consegue entender isso? Daí vem a seguinte frase: o que lhe adianta ganhar o mundo? Isso não é frase só para pastor, não, tá? Porque a gente fala assim: isso é fácil para pregador, isso é fácil para cantor, isso é fácil para pastor. Não, isso é fácil para crente. Não é só na Bíblia do pastor tem, não. Se você procurar aí na sua, você também acha. O que adianta ganhar o mundo? Realizar todos os seus sonhos? É isso que a Bíblia está dizendo. O que te adianta? Realizar todos os seus sonhos, ganhar tudo que você pede e perder a sua salvação, e não chegar no céu. O que lhe adianta?
Davi, ele entende a urgência disso no momento que ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu estou tendo isso de perder a salvação. Então agora eu só vou arrancar tudo de mim. Obviamente, uma coisa, a tua presença. O resto é resto, o nome já diz, é resto. Tá certo? Então, para nós que temos a certeza da salvação, a gente não pode ficar mais oscilando em cima do muro. O diabo não pode cegar mais a gente, não. Qualquer sinal é sinal. Se a gente tem um familiar em casa, camado, que toma medicação, que toma remédio, que sabe, que está nas últimas ali, convalescendo, ou uma grávida, mulher grávida, né? Grávida, está ali, é uma filha, uma neta, é uma irmã, quem seja quem for, uma grávida dedicada. Ela está lá numa boa no sofá, você está lá fazendo o que você está fazendo, daqui a pouco ela, ai, o que você faz? Desespera e sai correndo para o hospital. Sim ou não? Sim. Mas só foi um sinal. Quem que falou que a criança está nascendo? Você viu a criança nascer? Não. Você sabe que é a hora? Não. Mas você recebeu o sinal, você vai embora. Alguém que toma medicação, é um idoso, uma pessoa que está doente, né? Mudou lá o gráfico do aparelho médico, né? Talvez não está em casa, está no hospital, você viu lá, você não sabe o que significa, mas tem um sinal diferente lá, o que você faz? Corre doido atrás do médico, atrás da enfermeira, sim ou não? Sim. E o crente que está vendo sinal toda hora está vendo sinal, toda hora está vendo acontecimento. Você fala para mim que uma mãe matar uma bebê, uma criança de dias, de meses, botar uma criança numa panela de pressão, jogar a cabeça em cima, irmão, foi noticiado isso aí, eu fiquei sabendo ontem que eu fiz a minha disso. Ontem não, hoje. Falei, não, isso é mentira. Irmão, se isso não é sinal, eu não sei mais o que é. As coisas que nós estamos vendo acontecer nesses últimos tempos, irmão, é muito fora da curva. Antes era um caso aqui, outro lá. Hoje em dia não, acontece com gente perto da gente, perto da nossa casa. Pessoas que você vê, você fala, eu conheço essa pessoa. Eu sei quem é. Você entende isso? Então, são sinais que deveriam despertar alertas em nós. São sinais que deveriam deixar a gente esperto. Sinais que deveriam deixar a gente alerta, ok? E não dormindo, não moribundo. Sinais que deveriam despertar em nós sabe, opa, vou ficar alerta. Né? Um vigilante, né? Está ali trabalhando, ali, escutou um barulho, ele não sabe nem que barulho que é. Ele podia muito bem dizer assim, não estou vendo nada. Mas o que ele faz? Ele planta, ele vai dar uma rascando, ele vai dar uma volta, vai responder o muro, ele vai se pregar e ver. E que sinal é que nós estamos esperando? Para entender que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Para mim não interessa se o arrebatamento da igreja vai ser daqui 200 anos. Eu não tenho 200 anos para esperar. Quem é ele? Não me interessa se o arrebatamento da igreja vai demorar 100 anos. Eu não sei se eu tenho 100 anos para esperar. Ou melhor, eu sei que eu não tenho. 40 já se foram. E aí? Nós vamos pagar para ver? Porque aí vai ser tarde. Não, vai demorar. Aí Jesus veio para mim. Ele falou para você, ele falou para mim. Aí Jesus veio para mim amanhã. Eu tenho planos para daqui 10 anos? Tenho. Tenho planos para daqui 20 anos? Tenho. Mas e se Jesus vier amanhã? Nós estamos mesmo prontos para a volta de Jesus? Nós estamos mesmo se preparando? Porque Jesus pode voltar para todo mundo. Mas ele pode voltar só para mim também. Porque a Bíblia diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Irmão, os ímpios não estão morrendo. Os ímpios não estão morrendo. Deus noticiar aí. Antigamente era direto, todo final de semana tinha enterro de bandido, tinha enterro de ladrão, tinha enterro de. Hoje em dia não. Os caras batem o carro, arrebenta, capota, aí daqui a pouco abre a porta, sai correndo. Os policiais que vinham atrás seguiram, só esbarrou no carro dele, pronto, morreu 2.
O que é isso? Deus está dando livramento, Deus está dando tempo para ver se arrepende, para ver se converte, para ver se ouve a pregação, para ver se ouve a palavra. Nunca você teve um tempo que o Senhor incomodou tanto a igreja para a gente ir para fora. Aleluia. Para a gente pregar lá fora, para a gente falar lá fora. Sabe? Estamos tão bem alimentados que o Senhor tem, sabe, empurrado a gente praticamente para fora da igreja. Hoje em dia, é isso que está acontecendo. O crente não. Às vezes você está lá, daqui a pouco recebe a notícia: olha, meu fulano morreu. Ou o filho do irmão ciclano, você vai ver, é uma criança de 10 anos, 12 anos, 9 anos, viveu nada ainda, mas é santo, criado na igreja, a vida toda nos pés do Senhor. Os pais são crentes, foi doutrinado, foi ensinado os preceitos da palavra de Deus. O Senhor recebeu essa criança nos seus próprios braços. Ah, mas os pais estão chorando, mas isso aí tudo bem, mas depois nós vamos se alegrar. Nós vamos nos encontrar todos depois daquele grande dia. Não tem problema chorar agora. A recompensa vem depois. Certo? Agora nós precisamos nos despertar o quanto antes para isso. Certo? Porque o diabo ele pode até cegar a visão daqueles que são dele, mas a nós ele é demais. Né? Nós ele só vai cegar se a gente deixar. Tá certo? Lucas capítulo 8, versículo 12, o que fala? Lucas 8, 12, por favor. Eita, agora, show, cara. Lucas 8, 12. Eita, glória. Alguém quer morar no céu aí? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Não dá glória, não. Deus tremendo, aleluia. Lucas 8, 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração e da palavra, para que não se salve. Você acha que o diabo está preocupado? O crente que adquire bens materiais, o crente que recebe uma unção, uma consagração, que é ungido, que é assim, não. A preocupação do inimigo para a nossa vida é a nossa salvação. Tem gente que se aplica tanto por uma consagração, por uma unção, aí depois que consegue, esquece. Quem me conhece? A pessoa se aplicou tanto. Tem outros que nem pediram e foram consagrados. Mas eu estou falando de gente que sabe, trabalha naquilo, busca, fala, eu conheço. Investe naquilo e vai, não falta, e não sabe, vai. Aí foi consagrado. Aí recebeu uma carteirinha de obreiro. No outro culto, no outro culto, ele já não vem. Porque o objetivo dele foi atingido. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o seu objetivo? Morar no céu. Então é só quando chegar lá que nós vamos descansar. Fora isso, nós vamos continuar trabalhando, sendo consagrado, não sendo consagrado, tendo uma oportunidade, não tendo uma oportunidade, fazendo aquilo que queremos fazer, ou não tendo oportunidade para fazer aquilo que queremos fazer, nós vamos seguir avançando. Com carteirinha, sem carteirinha, com sem unção. Eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Morar no céu. Glória a Deus. Não? Esse tem que ser o principal objetivo do cristão. O que acontece no meio do caminho, irmão, é consequência. Eu quero morar no céu. E eu estou trabalhando para isso, eu estou investindo para isso, eu estou me doando para isso, eu estou trabalhando pela igreja, eu estou ajudando a igreja. E aí eu fui reconhecido, e aí eu fui consagrado. Opa, são consequências, mas você não está em busca disso, mas Deus está te vendo, Deus está vendo o seu serviço, e você foi promovido, ou está sendo promovido, ou Deus tem algo a realizar na sua vida. O problema é que nós estamos nos perdendo com os nossos próprios dons. Sabia? Nós estamos nos perdendo no serviço da igreja com os nossos próprios dons. Como assim, pastor? Eu sou um pastor, perante a Deus eu tenho o dom de ministrar, tem outros que têm dom de louvar, tem outros que têm dom de pregar e de louvar, tem outros que têm dom de interceder, de orar, enfim, diversos dons. Mas aí tem o chamado, tem aquilo que Deus te chamou para fazer. Que não é porque eu tenho o dom de pregar que Deus me chamou para ser um pregador. Entende?
Como pastor, a minha maior responsabilidade que Deus me deu, o meu chamado, é cuidar das ovelhas. Então, naquele grande dia, Deus vai falar para mim assim: ó, parabéns, você pregou em 10 mil igrejas, 50 mil pessoas ouviram sua pregação. Não é isso que Deus vai ver. Não é isso que Deus vai querer. Deixa eu ver aqui quantas igrejas você pregou, quantas pessoas ouviram sua pregação. Olha, quantas pessoas sentiram a minha presença com o teu louvor. Não é isso. Qual que é o Deus te chamou para quê? Às vezes é para interceder, às vezes você prega, às vezes você canta, mas o que Deus tem com você na intercessão. É para você orar por alguém que está gemendo, que está sofrendo. Você enxerga necessidades que ninguém mais vê. Você consegue entender isso? É tipo uma peça que a Ebenezer teve em 2023, que se todo mundo chegava ali no julgamento e falava: eu fiz isso, fiz aquilo. Mas não foi isso que eu você para fazer isso. Mas eu preguei também, mas chefe para fazer isso. Por causa disso, tantas almas não foram salvas. A pior derrota na vida do crente é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Ele abraça. Eu posso cantar, não sou a negação, mas enfim. Suponhamos que eu cantasse, então posso cantar, posso pregar, posso. Mas o que é que Deus tem comigo? Qual que é a minha vocação? O que Deus me chamou para fazer? Às vezes o negócio nem é comigo, irmão. Às vezes Deus caminha para eu dar a mão para alguém que não tem condições de caminhar sozinho e puxar essa pessoa para a presença de Deus. E essa pessoa vai ser usada de uma maneira extraordinária e outras vidas serão alcançadas. Tem profeta na Bíblia que profetizou uma vez só. E ele não é menos profeta do que Elias, do que Jeremias, do que Ezequiel, que escreveram livros. Não, porque qual foi a missão que Deus deu para ele? Aquela profecia que ele falou mudou a vida de alguém, mudou a vida de uma nação, colocou alguém no trilho, colocou alguém. Você entende isso? Você entende isso? Às vezes a gente tem que parar de se medir pela régua do outro. Sabe? Mas eu queria, sabe, ser que não falta assim, eu queria ser igual o Gesto, eu queria ser igual o Paulo assim, eu queria. Não, eu queria ser você. Eita! Seja a melhor versão que você pode ser para Deus, não deixe o diabo te cegar, seja a sua melhor versão. Se você está olhando para alguém, entende que alguém é melhor do que você, é sinal que você ainda não atingiu o seu potencial máximo. E eu não estou falando isso para você se achar, não, mas para você ter uma convicção de que você está apresentando o seu melhor a Deus, a minha melhor oferta. Sabe a viuvinha? Sabe aquela viuvinha? Ela olhasse para o lado. O que os outros estavam ofertando, o que ela tinha feito? Colocado a moedinha dela no bolso e voltado para casa e vergonha. Sim ou não? Sim. Mas é o melhor que eu tenho. É o meu melhor. É o meu melhor. O melhor que eu faço é o meu melhor. O melhor do Gerson não é o Gerson. O melhor da Sara é o melhor da Sara. O meu melhor é o meu melhor. Eita! Porque se a gente ficar olhando o melhor do outro, a gente não entrega o nosso melhor. Dessa maneira. O outro está entregando ouro, o outro está entregando prata, o outro está entregando. Só tem um pouco mais dinheiro. Eu recebo. Mas é o meu melhor. Então eu vou entregar e Deus vai receber. Você está entendendo isso? Eita glória! Não deixa o diabo cegar, não. E eu estou falando salvação. Porque se você não fizer o seu melhor para Deus aqui, se você não fizer uma entrega perfeita para Deus aqui, esquece. Esquece. Porque nós não vamos chegar, o diabo vai conseguir nos cegar. Essa sementinha aqui que foi plantada, agora que ele está falando com o crente, o versículo que nós lemos aqui em 12, receberam a palavra, estava dentro da igreja. Aqui já é outro público. O público de 2 Coríntios lá está dizendo que ele cegou o entendimento daqueles que estavam no mundo. Mas aqui, o texto de Lucas está falando com aqueles que estavam já no caminho, estavam na igreja, receberam, a Bíblia fala aí, receberam a palavra, lhes ouviram, tá certo? Então chega o diabo e tira. Se ele tira é porque ele já estava com ela. Entende isso? Ele vem e tira. Recebeu, mas não guardou. Recebeu, mas não segurou. Recebeu, mas não se apegou na promessa. Recebeu, mas não sabe. Falou, não, é minha. Deus falou, eu estou segurando. A palavra está no meu coração. Não, o diabo vem e fala, isso aí não é para você não se ilude não. Isso aí é só para o irmão Paulo. Isso aí é só para o pastor. Isso aí é só para o pastor. Isso aí é só para missionários. Isso aí para você não se esquece.
Não, você não tem condições. Não, você, Deus não vai te usar para quê? O diabo vem e tira, e você começa realmente a acreditar naquilo, a sua entrega já não é mais a mesma, a sua convicção de salvação. Aí eu acho que Deus, sabe, eu acho que nem para ser salvo eu presto. Tem crente que fala, eu acho que nem para ser salvo eu não sei lá o que Deus tem comigo. Fala, meu Paulo. Não, eu falo das distrações, elas vêm. Então, isso que ninguém fala, as distrações não é limite. Se você está na palavra, você está no caminho, está na palavra, alguém a distração. Hoje foi falado sobre aquele pastor. O pastor tinha uma aula para fazer, uma viagem, para ir lá pegar a palavra, era às 7 horas da manhã. Aí pegou o avião, aí nos Estados Unidos, pegou o avião, e o cara falou, não, vai ser mais barato, desce na cidade e tal e vai de carro. Aí ele viu o Uber, iria lá, parou. Aí viu outro negócio, parou. Quer dizer, as distrações, ele não focou no alvo que era Cristo, que era levar a palavra. Não chegou lá, chegou atrasado. Então a salvação, você vai chegar atrasado porque você ficou dentro das distrações. E o chamou cada um para fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, seja o qual é o objetivo. É focar no que Deus te chamou e pronto, acabou. E as distrações muitas vezes estão montadas dentro da casa de Deus. Você está olhando o que o irmão está falando, está deixando de fazer, você fica distraído, esquece o foco que é a adoração, entregar o melhor para Ele e depois pegar tudo que eu recebi da unção do poder de Deus para ir lá fora. E hoje não estão lá fora falando. E como que eu entendo que eu não estou no caminho de distrações? Como que eu entendo que eu não estou caindo nas armadilhas que ou o inimigo tem colocado no meu caminho, ou eu mesmo tenho criado, né, distrações, eu mesmo tenho tirado o foco daquilo que Deus preparou para mim? Eu começo a pesar-me na balança de fato eu consigo enxergar aquilo que Deus espera que eu esteja fazendo ou trabalhando. Como que a gente conhece alguém que está focado na missão, alguém que tem certeza da sua salvação? Essa pessoa não se distrai fácil. Aleluia. Essa pessoa não deixa se abater por qualquer coisa. Você pensa que é só você que é atacado? Você pensa que é só você que é caluniado? Você pensa que é só você que é mal interpretado? Você pensa que é só você que passa por lutas? Não. Às vezes nós nos colocamos em situações de coitadinho. Depois que o crente aprendeu a fazer isso, irmão, a igreja meio que perdeu a sua força. Porque o crente começa a passar por situações e ele começa a passar por coitado diante de Deus. Ele começa a saber, porque o senhor sabe, eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dela, eu estou assim por causa do outro. Não, você está assim por causa de você mesmo. Por causa de você. Porque você não se posiciona. É o tipo do homem paralítico do tanque de Betesda, João 5, que Jesus pergunta, você quer ficar são? Mas aí ele usa o coitadismo, ele fala, mas não tem ninguém que pode me jogar dentro da água, Jesus está querendo curar, mas ele está focando em outro lugar, está pedindo ajuda. Toda vez que tem água movimentada, que eu tenho oportunidade, vai outro na minha frente. Né? O vitimismo é isso. Às vezes nós fazemos alguma coisa. Mas ninguém me vê. Eu fui lá, eu cantei, eu li uma palavra, ninguém me bateu palma. Ninguém nem me deu os parabéns. Os irmãos não ficaram nem prestando atenção no que eu estava falando, os irmãos estavam tudo. Qual foi a missão que Deus te deu? Reparar na atitude dos outros enquanto você estava fazendo? Ou Deus te deu a missão de fazer? Eita glória! Faz. Se Deus te deu a missão de fazer, você vai e faz, porque o resultado já não está mais na sua mão. O resultado não é seu. Deus manda Jonas ir pregar e ele começa a questionar Deus o resultado. Deus fala, o resultado não é seu, Jonas. Eu mandei você pregar. Eu mandei você ir. Eu mandei você levar. Eu mandei você fazer. Obrigado. Eu mandei você fazer. Eu mandei você ir. E você está preocupado com o resultado. Quando o chefe te manda fazer alguma coisa, manda te produzir algo, você vai lá e questiona ele por quanto que ele vai vender? Quanto que você vai lucrar com isso? Quanto que você vai mandar isso? Não, você recebeu a ordem de produzir, você vai produzir. Aonde que vai? Quem que vai fazer? A direção da palavra já não é mais nossa. O problema é que a gente quer entregar o recado, a gente quer entregar a pregação e a gente quer saber a direção. Se você quer bater, mostra aí, aponta.
Conta, Jesus, que eu vou falar tudo. Mas eu quero saber para que o que o senhor está falando. Eu tenho que saber, irmão. Nossa obrigação é falar. Eu te garanto que ela não vai voltar sem fazer o efeito para que ela foi enviada. Eu te garanto isso. A mulher do poço, né, pastor? Porque a palavra não é nossa. A palavra não é minha. A palavra não é sua. A palavra é de Deus, irmão. Agora, enquanto nós ficamos preocupados com o resultado, nós não fazemos aquilo que nós somos chamados para. Quando você tem certeza que foi o Senhor que te enviou, quando você tem certeza que foi o Senhor que te mandou, a sua postura é diferenciada. O seu coração fica em: eu fiz o que Deus me mandou. Se fulano não recebeu, se fulano não creu, se fulano não bateu palma, se fulano não. Problema de fulano. Eu vi isso no final de Problema de semana. fulano. Na igreja ele falou assim: você está preocupado com que o seu não vai dar glória ou não? O culto não é para os irmãos, o culto é para Deus. Quem vai receber do que esse? Quem tem que receber vai receber a glória. A obrigação é de fazer. O culto é para Deus e pronto. Pronto. A sua certeza, a sua convicção tem que ser tem que ser daquilo que você está trazendo para Deus. É o seu melhor, é isso mesmo que você vai entregar? Tem certeza? Tenho, é o que eu quero, é o que eu trouxe, é a certeza, sabe? O que nós não podemos ser é deslubriados. Vamos lá. Outra questão que a Bíblia aponta para nós dentro desse contexto de volta de Jesus é a situação da glorificação do nosso corpo, né? Que a gente fica meio sem entender de fato como que é isso, como será essa transformação, que corpo glorioso é esse? Será que nós vamos ser moldados, vamos ter uma imagem diferente? O que será que, sabe, o que é isso que Deus está falando? Porque nós vamos morrer. Isso não. Ninguém vai subir ao céu com essa carga. Ninguém. Todos seremos, né, teremos o corpo glorificado. Não é isso que a Bíblia fala? Isso não. Eu acho que é, se eu não me engano. 1 Coríntios 15, 51, fala o que lá? 1 Coríntios, Cátia. 1 Coríntios 15, 51. Não tem outra tradução que vai fazer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eita, agora. Eu digo um mistério. Eu estou falando para vocês aqui, o que ele está dizendo, é algo que me foi revelado, é algo que o próprio Deus me disse, né? Que 15, 5, 3, porque 5, né? Esse aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormiremos que ele está falando é morte, né? Morreremos. Mas todos seremos transformados. Aquilo que eu falei na última aula, lembra da certeza? Paulo não olha assim, ó, Jesus vai vir daqui 100 anos. Não, todo o tempo que ele vai falar de volta de Jesus, ele se coloca numa condição de alguém que está esperando, de alguém que está pronto. Você consegue enxergar isso? Ele se vê dentro do arrebatamento. Nesse que eu digo mistério, na verdade, nem todos dormir, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Ele se vê no meio da situação, ele se enxerga enquanto aquilo está acontecendo. Então, assim, para ele já é uma realidade próxima. Ele está vivendo todo dia como se Jesus fosse voltar no minuto seguinte. Aí ele confirma nos 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, de novo, ele se coloca, e nós seremos. Era tão iminente para ele, para Paulo, a volta de Jesus. A volta de Jesus era uma certeza tão grande para ele, que quando ele fala que a igreja será arrebatada, de que, sabe, ele coloca a situação, irmão, nós vamos ver. Então, naquele tempo, ele já percebe que os sinais que tinham que acontecer já tinham acontecido. 3.000 e tantos anos para trás nós estamos falando. Nem Paulo, que era Paulo, era tão prepotente quanto a gente para achar que não é agora. Entendeu? Ele, rapaz, estou vendo Jesus
na janela 3x4. Estou vendo. Os acontecimentos que eu vi são o suficiente para mim despertar e todo dia eu esperar Jesus como se fosse o minuto seguinte. A igreja do ensinamento como esse, os irmãos falando, rapaz, pode ser que o pastor não termine essa frase. Antes que Jesus venha, eles começam a ver a situação, eles começam a vislumbrar, eles começam a enxergar aquilo que está acontecendo. Talvez seja isso que esteja nos faltando, esse feeling de entrar na ação de Deus, no logos de Deus, e perceber o já, perceber o start, perceber a situação de que no abrir e fechar de olhos, no momento, sabe? Em que momento vai ser esse? É toda hora que nós estamos 100%, irmão? Seja sincero. É toda hora que nós estamos crente. Eu estava meditando nisso hoje, falei assim, as pessoas se enganam tanto. Essa pessoa fica 2, 3 horas de joelho ali, ora, e glória a Deus por isso. Só que qual que é o problema de algumas pessoas que fazem isso? Quando ela levanta dali, ou ele levanta daquela situação, ele vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. Aquele temor que estava sobre ele, que estava sobre ela, quando estava de joelho, quando ele está de pé, quando ela está de pé, não é o mesmo temor. A pessoa tem um sentimento de dever cumprido. Eu subi um monte, eu fiz uma campanha de vídeo, sabe o que acontecia, mas aquele temor que estava sobre a pessoa quando ela estava de joelho, não é o mesmo que está sobre ele quando pega um ônibus, quando o motorista passa batido no ônibus e deixa ele para trás. Quando alguém pisa no pé, quando alguém sabe dar uma má resposta, não é o mesmo sentimento. E pasme se quiser, tem gente que não passa o dia de joelhos, não faz 2 horas de oração, mas passa o dia inteiro ligado com Deus. Está trabalhando, está orando, está fazendo isso, está conversando com alguém, com o Senhor me revela qualquer necessidade aqui, Senhor me mostra, Senhor, fala com essa pessoa, Senhor, usa a minha vida, Senhor, não me deixa aqui sozinho, Senhor, e a todo tempo o temor do Senhor está aceso no coração dessa pessoa. Aí alguém olha assim, não vejo nenhuma oração, não vejo nenhuma consagração, não vejo essa pessoa de joelho. Você não tem que ver, quem tem que ver é Deus. Você não tem que ver. Agora deixa a pessoa abrir a boca para você saber se tem Deus ou se não tem. Entra num minuto de conversa com essa pessoa, você vai sentir se a pessoa está cheia de Deus ou não está. Porque às vezes as nossas justificativas só servem para defender a nós mesmos e não o Evangelho, não a presença de Deus, e não o Rei. Porque Deus está pouco importando com o que eu estou sentindo. Você acha que Deus estava preocupado com o sentimento de Pedro quando ele chama Mateus? De povos rivais, de situações rivais. Você acha que Jesus está preocupado com o sentimento de João quando ele chama Mateus? Não, irmão. Não. Jesus olha para cada um deles e diz: vocês que se suportem, eu preciso dos dois. Vocês que aprendam a conviver no meio de vocês, todos. Vocês que se respeitem, vocês que se amem, vocês que aprendam o que é reino, porque eu quero os dois, eu não vou jogar ele fora. Precisa até de Judas. Glória a Deus. Não era da vontade de Jesus nem que ele se perdesse. Foi escolha dele, foi decisão dele. A Bíblia diz que um ia trair, mas não diz quem. Jesus não aponta quem. Quando Judas está decidido a trair, Jesus fala: é isso. Por quê? Porque ele já tinha se decidido. Eu só preciso de 20 moedas. Ele decide. Aí Jesus aponta: é isso que está fora do propósito. Por quê? Porque ele decidiu. Não foi Jesus que falou: esse vai me trair. Quando Judas decide, Jesus fala: aquele que botar comigo a mão no prato. Por quê? Porque Judas já tinha ido lá. Já tinha feito o acordo. Ele já tinha feito o acordo. Ele só foi lá confirmar. Sim ou não? Então Jesus só declara aquilo que estava em oculto, aquilo que ninguém sabia. Jesus revela, mas não foi Deus que apontou e falou: vai ser isso, vai ser aquilo. Não podia nem ser nenhum daqueles. Não podia ser um discípulo que veio depois, ou algum dos discípulos que não conviveram com Jesus, porque tinha outros 70, irmão. Lembra que tinha outros discípulos? Você lembra disso? Tinha outros 70. Quem disse que precisava ser um dos 12, não pode? Quem disse que precisava ser um de dentro? Então são situações que
Porque às vezes a pessoa se aproveita, porque tem que acontecer mesmo, porque nem todo mundo bate, nem todo santo, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque eu quero ser salvo? Sim. O céu é meu? Não. Eu vou poder ficar na porta e dizer, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não. Todo mundo que passar para dentro é meu irmão. Todo mundo que passar para dentro vai ser meu amigo. Gente que passa aqui hoje, talvez nem olhe na nossa cara. Chegar lá, nós vamos ter que ver o céu, nós vamos ter que se suportar. Rapaz, essa pessoa passava na porta da igreja todo domingo, virava a cara para o outro lado, não me reconhecia nem como servo. Está aqui. Jesus, como é que você deixou esse sujeito entrar aqui, pelo amor de Deus? Será que nós vamos ter esse direito? Não, eu não sei o que está no coração da pessoa. Eu não sei quais foram os tipos de ensinamento que a pessoa recebeu. Eu não sei a instrução. Hoje nós temos uma instrução, mas se a gente olhar para o nosso passado, para os ensinamentos que nós já tivemos no passado, nós também fomos muito ignorantes acerca de algumas coisas. Sim ou não? Sim. Então eu vou julgar o outro por aquilo que ele não sabe, que ele não foi instruído? Não. Eu vou me medir na balança segundo aquilo que eu fui ensinado, diante daquilo que Deus já abriu os meus olhos. Então essa balança é minha, essa régua é minha. Eu não posso usar ela para medir o outro. O outro não recebeu a instrução, né? E a profundidade da palavra que nós recebemos. Então Deus vai tratar cada um segundo a medida que lhe foi dada, lhe foi proposta. Certo? Tudo bem até aí? Amém. Eita glória. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Aí sim ele vai falar agora da questão do. Eita glória. Filipenses 3, 20. Tem duas traduções aqui. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 3:20. Falei. 3:20. 20 e 21. Está aí? 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador, que transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso, num segundo, do seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E é uma coisa assim que parece um passe de mágica, né, irmão? Parece, sabe, uma circunstância mais. Vou ler uma tradução para você. No entanto, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio, do seu pleno poder. O que a Bíblia está dizendo aí? Essa questão do corpo glorioso, a gente já imagina, né? A gente como um anjo reluzente, e, né? Um corpo saindo luzes e raios, né? Fala a verdade, né? A gente já prospecta uma situação assim, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, já com o corpo glorioso, encontra alguns discípulos e eles não saem correndo. Ele anda com eles como se fosse uma pessoa comum, como se fosse uma pessoa normal. Os dois lá no caminho de Emaús. Jesus já está glorificado. O que aconteceu depois foi que ele ascendeu aos céus, mas Jesus ali já está. Tem algo de diferente em Jesus, tanto que eles não conseguem identificá-lo. Mas ele anda com eles. Jesus come com eles. Já nesse corpo glorificado. Que glorificação é essa? As enfermidades não vão poder tocar mais a gente. A dor não vai poder tocar mais a gente. Agora vocês vão dar glória. O envelhecimento não vai mais tocar. Essa irmã glória vai vem agora, Jesus. Não vai cansar. Não vai ter enfermidade. Não vai ter dor. Oh, Jesus. Não vai ter desculpa de dor de cabeça. Isso é um corpo glorioso. Porque Deus, você precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de volta de Jesus, de arrebatamento, a gente prospecta o crente morando no céu. Sim ou não? Sim. Mas é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia promete.
Bíblia diz que Ele vai trazer, esqueceu? Ele vai trazer uma nova cidade, vinda do céu. A cidade vai descer. Meu Deus. Nós vamos sair da terra por um momento, para que Deus a limpe. E aí mais na frente eu vou explicar essa escatologia. Deus vai limpar a terra, né, os maus. Enquanto isso, a igreja está num momento chamado a grande ceia, tá certo? Com Jesus servindo a gente está naquele ambiente. Enquanto isso, o que está acontecendo aqui? Uma guerra. Uma grande guerra. E a igreja está como? Comemorando com Cristo. Beleza? Passou esse advento, Deus fez o que tinha que fazer. A Bíblia diz que Ele vai botar fim nessa terra. E vai descer do céu uma nova cidade. Para que os homens vivam segundo os preceitos de um novo Éden. Vai ser dado a nós um novo padrão, um novo formato daquilo que era para ser desde o começo. Lembra que a Bíblia fala que o homem vai andar com o leão e com o filhote da ursa, e eles não vão fazer dano, eles não vão ser carnívoros. A mesma situação do Éden. Nós vamos ver o tempo certinho dessas coisas acontecer, entendeu? Mas assim, a gente prospecta muita coisa que a Bíblia não fala. A gente fala, a Bíblia não fala. A gente ouviu alguém falar que alguém falou e ninguém veio ler. Ninguém veio ler. Um falou que o outro falou e a gente igual o papagaio vai repetindo. De agora nós temos que ler, ver e ouvir e buscar os relatos bíblicos, que é o que nós vamos fazer até o final desse ensinamento aqui, tá? Mas a ideia principal é você já ir entendendo, deixando gatilhos na sua mente. Quando a gente chegar lá, você automaticamente já fazer as conexões corretas aí com os acontecimentos, tá certo? Então essa é a circunstância, esse é o momento, essa é a situação em que Deus está trabalhando primeiro em nós. Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus vai tirar de nós essa situação do nosso corpo apodrecer. Porque o envelhecimento é um apodrecimento do corpo. O corpo vai se deteriorando, né? Os ossos vão se desgastando, as cartilagens vão se desgastando, o corpo está se decompondo em vida. Quando a pessoa morre, só se entrega, mas ao longo do tempo o corpo está se desgastando, ok? Então o que Deus vai fazer? Vai tirar essa situação. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter motivo para chorar, porque essas circunstâncias serão tiradas, não só de dor, mas aquilo também que nos causa dor. Na Bíblia fala que não vai ter dor, não vai ter lamento, não é só que você não vai ter doenças no seu corpo, que não vai sentir dor, mas as situações que hoje nos causam dores, quais seriam essas? Um filho fora da presença de Deus, as coisas que nos constrangem, que nos tiram a paz, que nada disso vai acontecer. Por que não? Porque todos que estarão vivendo naquele momento serão santos de Deus, serão pessoas justas, serão pessoas, que vão viver conforme os ensinamentos e preceitos de Deus, conforme deveria ser desde o começo. Por fim, Deus vai cumprir aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele prospectou para a humanidade, aquilo que Ele desejou para nós. Nós vamos viver. Só que aquilo que antes era só um jardim, agora vai ser numa proporção muito maior. Se um jardim, um homem e uma mulher for o suficiente para tirar o diabo do eixo, esses fiéis a Deus, esse casal aí que Deus fez, que adora Ele de dia e de noite, aleluia, nem falar, aleluia. Você imagina uma igreja adorando de dia e de noite, aleluia. Você imagina uma terra adorando de dia e de noite, você imagina toda, irmão, você está maluco. Quer castigo pior que esse? Você tentou derrubar o mundo. Eu fiz milhares e milhares, milhares de adoradores que adorarão o Pai de dia e de noite, e sem fim, e sem cansar, e sem reclamar, e sem olhar no relógio que está na hora de ir embora. Verdade. Vou fazer comida, eu tenho que levar o menino para a escola no outro dia, o pastor acaba o culto, meu Deus, eu tenho que sair cedo. A nossa preocupação será adorar a Deus, decretar a Ele tributos,
E Deus vai prospectar mais uma vida de adoração que não é ficar 24 horas, né, ali, igual a algumas religiões que a gente vê lá. Não é essa adoração que Deus está falando, é essa adoração que eu estou falando para você no começo, de você estar fazendo as suas coisas. E dentre as suas coisas, você está adorando a Deus. Dentre a sua vida, dentre o seu cuidado com a sua família, com os seus filhos, com as suas coisas, você está glorificando o nome de o que era para nós estar fazendo aqui já. Porque estamos aqui para aprender, estamos aqui para manifestar, estamos aqui para ensinar os outros como fazer. Porque cada um de nós veio com uma missão de aprender. A gente acaba ensinando ao longo da vida, mas a nossa missão principal é aprender, passar isso para frente. Aquilo que nós aprendemos, nós vamos deixando para os outros, e cada um de nós assim vai desenvolvendo. É por isso que ao passo que você vai crescendo em Deus, você vai se sentindo alguém melhor. Você fala, meu Deus, quem era ele? Jesus, obrigado por ter jogado no lixo, né? Obrigado por ter reciclado, obrigado por ter acreditado em mim quando ninguém acreditou, porque você entende que algo em você mudou, que você hoje é uma pessoa muito melhor do que você foi alguns anos atrás. Sim ou não? Isso, não mudou. Eu tinha que você vai começar a fechar o freio longe. Tá certo? Tudo bem até aí? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3. Eita glória. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, 20. Oh, perdão, esse eu estou já falando de outra coisa. Que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que vencer. Mas aqui ele já está falando com as igrejas, ele já está falando com o povo que foi separado, ele já está falando com o povo que está sendo, doutrinado, um povo que está sendo ensinado a tua palavra, um povo que já está da porta para dentro. 3,5, eu falei errado, eu falei 20. Apocalipse 3,5. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Que vestes brancas são essas? O que a gente imagina que são vestes brancas? O que a gente imagina que são? A gente, sim, ter a contextualização assim, do espiritual, ver a roupa branca. Assim. Vestes brancas, a gente imagina todo mundo, né? Vestido de branco, igual os pais de santo, né? Todo mundo assim. Fala a verdade aí, você pensava isso, fala a verdade aí. Vestido de veste branca, todo mundo de branquinho ali, algo mais que a neve. É essa veste branca que a Bíblia está dizendo? É essa roupa, uma túnica branca. É disso mesmo que a Bíblia está falando? É isso, será? Pesquisa para mim, veste dos santos. Não vou me lembrar de você, não? Deixa eu ver se aqui. Opa, achei. 19,8. Apocalipse 19,8. Está aí? Apocalipse 19,8. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro e resplandecente. Meu Deus, que veste gloriosa. Parece que já vejo um anjo de branco descendo na congregação. Aí ele explica que roupa é, que tecido é esse. Olha o tecido branco que é. Porque o linho fino são a justiça dos... É por isso que ele fala para eu andar de maneira prudente, de maneira correta, para que não sejam expostas as minhas O que vai ser a minha roupa? Os atos de justiça que eu tenho praticado. Esse é o tecido que Deus vai usar para tecer as minhas vestes. Então, se a veste estiver manchada, a culpa não é do costureiro, não é da máquina que estava suja, é do tecido. Que tecido eu estou entregando para ser feito as minhas vestes?
Qual que é o tecido? Atos de justiça. Eu ser justo, eu não ser corrupto, eu não ser fazer as coisas buscando o meu próprio prazer, o meu próprio bem. Tá certo? Esse é o tecido. Quando eu vou praticando atos de justiça, atos corretos diante de Deus, o anjo vai tecendo a minha veste com esse material que eu estou entregando para ele. Qual que é o material que eu estou entregando para o anjo tecer as minhas vestes? São atos de justiça, são atos de homem e mulher de Deus, são atos de alguém que realmente está buscando fazer a vontade do Senhor. Olha aí, já mudou, né? A gente já não está mais enxergando aquele serzinho branco, né? Olha aí, né? Com asinhas, olha aí. Porque no final das contas, sabe o que Deus enxerga? Você. Deus não vai olhar para você e te olhar da mesma maneira que ele olha para Miguel, do mesmo jeito que ele olha para Gabriel, do mesmo jeito que ele não. Deus quer ver você. Porque Deus só trabalha com a verdade. Deus não vai botar uma máscara em nós para a gente ser diferente daquilo que nós somos. Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de falsidade. Você será você. Que até simboliza esse versículo que fala assim: a expressão veste de santidade é usada no meio cristão para avaliar o comportamento moral e ético. É quem é você. No final das contas, tudo se resume em quem você é. Deus vai olhar para o irmão Paulo naquele grande dia e ele vai enxergar o Paulo. Deus vai olhar para o Samuel naquele dia e ele vai enxergar o Samuel. Deus vai olhar para o Francisco naquele dia e não vai enxergar o Gabriel, o Miguel, o Tiago. Ele vai enxergar o Francisco. Essas vestes eram as vestes que Adão vestia antes do pecado? Você percebe que ele não se enxerga nu antes de pecar? Ele já estava nu, sim ou não? Ele via nu. Mas ele não vê, ele não enxerga. A serpente também não chega no ouvido dele e fala assim: ó, você está nu, você está pelado. A serpente não fez isso, você percebe? Ele corre e se esconde, porque agora ele começa a se enxergar sem vestes. Por quê? O pecado agora desmantelou a veste de justiça que ele tinha. Qual era a veste de justiça que Adão tinha? A verdade dele diante de Deus. Senhor, eu estou aqui por completo, eu sou teu. Então automaticamente as vergonhas dele não eram vistas, nem por ele, nem por Deus, nem o pai, nem mamãe olha para o filho com maldade. O pai que é pai, né? Mãe que é mãe, né? Que tem um sentimento de mãe, que tem um sentimento de pai, olha para o filho com maldade. Tá certo? Então, é assim que as coisas são. Uma criança, a mãe pega, dá banho, e nunca ela se sente constrangida. Exato. Quando ela começa a ter uma idade de razão e entender o que é certo e o que é errado, ela está trocando de roupa, seu pai entra, essa mulher já se esconde, ela já corre. Por que isso? Porque as suas vergonhas estão expostas, porque agora ela tem consciência do que é certo e o que é errado. Agora ela, você entende? Ela se sente nua. Mas Adão, quantas vezes Deus visitou ele? E ele não tinha uma folha de barreira, ele não tinha nada se cobrindo, Eva não tinha nada se cobrindo. E todo dia Deus estava com. Tem crente que não ora no chuveiro porque acha que é pecado. Tem crente que não ora tomando banho porque é pecado. Oxi, Deus vai te ver. Você está te vendo. Tem crente que acha que na hora que um casal está lá namorando, acha que Deus pula a janela. Não, foi Deus que fez, não é dentro do relacionamento, dentro do casamento. É algo abençoado por Deus. Não, certo. Porque se nós não entendemos Deus como Ele é, nós não vamos entender nós também como nós somos. E nós vamos achar que Deus é igual o jeito da lâmpada, ele só aparece quando ele esfrega a vista. Ele só aparece quando eu abro o Salmo 91. Ele só aparece quando eu abro o Salmo 23. Ele só aparece quando eu boto o louvor no rádio. Não, irmão, ele está lá, ele está contigo, todo tempo, toda hora. Não, o jeito da lâmpada, que você vai, eu estou me apurando aqui, meu Deus. Eu estou nessa fila para passar o cartão, não sei se o Senhor vem aqui, não, ele está lá. Ele viu que você estava botando carinho, ele viu a sua necessidade. Vai falando com ele, Senhor. Aleluia. Não tem tanto não, mas eu preciso, é a minha necessidade. Põe a mão aqui. Você precisa entender isso. Porque senão a gente fica um monte de crente babaquara, achando que vai chegar no céu, vai ter uma arara com um monte de vestido branco lá para a gente escolher. Algum para nós, vou vestir meu. Não, o meu é GG, viu? Não, o meu é G, não, o meu é M, não é P. Não, irmão.
dentro do isso que o senhor veio trazer agora, é isso que eu ia perguntar para o senhor. O que está escrito na entrada da igreja que o senhor olha aqui? Santidade, certo? A santidade é o quê? Para não ficar santo. É para você, através da santidade, você matar o pecado. Você todo dia tem que ser santo para matar o pecado. Aí dentro que o senhor falou aqui dentro, que a veste, vai lá no fruto do Espírito Santo. Então você tem a roupa, uma que você quer dar a carne para você vestir, e a outra dos frutos, né? Sim. Paz, então se a gente praticar os frutos do Espírito Santo, é isso. Não sei se você entende isso. Sim. E a igreja está mostrando que mais aqui, ó. Santidade é Jesus, o que é? Eu todo dia matar o pecado. A santidade é glória a Deus matar o pecado. Vamos lá, para a gente sair do Lucas 24, 36, irmão. Porque você precisa entender que essas vestes que a Bíblia está falando não é um vestido em si. Porque senão você acha que está tudo bem. Tá certo? Lucas capítulo 24, versículo 36. O que a Bíblia está dizendo aí para nós? Eita, glória. 24, 36. Tem alguém comigo aí? Aleluia. E a presença dele está. Glória a Deus. 24, 36. Comigo? Amém. Pode ler, por favor? Pode. O 36 até. Pode ler. Pode ler até 40. Ou não, até 41. 36 até 41. E falando ele nestas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse isso: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que tinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Ou por que só estáis intensamente aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, sendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tens aqui alguma coisa que comer? Temos um anjo. Jesus aí, sabe aquele evento? Sabe aquele evento que os discípulos andaram com Jesus? Lembra? Andaram com Jesus e não perceberam que era ele fez de conta que ia embora, e só perceberam que era ele na hora que ele partiu o pão e agradeceu. E aí eles abriram o olho e Jesus já tinha picado a mão. Agora, esses discípulos que aconteceu isso estão no meio dos outros discípulos, contando o que aconteceu com eles. Rapaz, vocês não sabem. Sabe aquela história das mulheres que Jesus ressuscitou? É verdade, ele esteve conosco. Mas quando nós percebemos que era ele já tinha matado. Alguém falou assim: vocês são loucos. Vocês beberam da mesma cachaça que aquelas mulheres beberam, certeza. Vocês tomaram o mesmo vinho que elas. Certeza que vocês estavam na mesma balada. Não é possível. Vocês estão muito fora de noção. Vocês estão muito loucos, não é possível. E aí, quando eles estão falando, quem chega? Quem chega? Jesus, no meio deles, sem bater na porta. Porque lembra que aqui os discípulos estão escondidos, eles estão com medo. Você acha que a porta estava aberta, escancarada? Jesus chama? Não, a Bíblia vai dizer que ele apareceu no meio deles. Jesus, de repente, está lá. E aconteceu que, estando eles ainda conversando esses fatos, o próprio Jesus apareceu. Estamos aqui conversando, daqui a pouco vai apoiando Jesus aqui. Jesus quebra a porta. Não, ninguém abre a porta está trancada. Eita! Por dentro, trancada. Jesus está ali. Eles automaticamente, aquela situação do barco, lembra? Porque na cabeça deles é a mesma situação que da nossa, do corpo glorioso, está entendendo? Não, né? Inocente, aquela coisa toda, né? Uau! As mulheres dizem que viu, né? Os anjos lá em cima da pedra. Então Jesus está naquele mesmo aspecto agora, porque ele foi glorificado, ele recebeu todo o poder. Então agora ele está, né? Igual um super saiyajin, né? Aquela imagem de João, sabe, do cabelo branco, do olho de fogo. Aquilo ali é mais figurado, nós vamos entender depois isso. Sabe? Quando João fala que o óleo como chama de fogo, é aquele olhar de pai, sabe? Que você vai mentir com o pai olha para você assim. Já era.
Já era. O pai não precisa dizer assim, ó, você está mentindo. O olhar dele de chama de fogo já te consumiu, já revelou a verdade. Tá entendendo? É isso que o João está falando. Quando ele olhou para mim, a minha vergonha foi exposta. Ele parecia um ancião de dias, com cabelo branco, ele sabia de tudo. Eu não precisava falar nada, ele já sabia. É isso que o João está dizendo. Sabe? É uma revelação. É muito mais do que aquilo que está escrito. Você está entendendo? Então aqui é a mesma coisa. Os discípulos estão esperando um Jesus, uau, brilhando igual uma estrela. Um Jesus, sabe? E alguém olha e fala, não é possível. Não, tem alguma coisa errada aí. Tanto que Jesus ele precisa afirmar para ele, não, sou eu mesmo, Pai seja convosco. Que outros sinais vocês querem? Você já viu o fantasma da paz do Senhor? Você já viu o fantasma abençoar alguém? Esse Jesus está falando para eles, Jesus está mostrando para eles. E eles ficaram atônitos e atemorizados, pensando que estivessem vendo um espírito, um fantasma. Não tinha nada a ver com aquilo que eles prospectavam. Não tinha nada a ver com a expectativa deles de redenção, de corpo glorioso, os ensinamentos. Não tinha nada a ver com aquilo que eles acreditavam. Então eles olham para Jesus agora e falam, não é. Não é, porque cadê a veste branca? Cadê as asas? Cadê o poder? Cadê a glória? Porque ver Moisés, o rosto resplandeceu. Jesus, no mínimo, a unha do pé estava brilhando. Então tinha que se ver. Isso não. Moisés, que é Moisés, estava com o rosto brilhando. Jesus, não é Jesus. Porque essa é a ideia que nós fazemos, irmão. Nós estamos rindo deles, mas é a mesma ideia que nós fizemos. E aí Jesus agora está exposto no meio deles, e todavia lhes exortou, né? Por que estáis apavorados? Por qual motivo ainda tem dúvida em vossos corações? Observai as minhas, o sinal que vocês precisam ver são as minhas mãos, são as minhas marcas. Vocês não vão ver asas, vocês não vão ver vestido branco. Vocês não vão me ver flutuando no meio de vocês. Olha as minhas mãos. Vocês querem sinais melhores do que as minhas marcas? As marcas, olha aqui. Vocês querem sinais melhores do que esse? Olha para as minhas mãos e para os meus pés, e vocês saberão que sou eu mesmo. Tocai e provai. Toca eu, vocês vão sentir que eu sou de verdade, porque o Espírito não tem carne nem. Mas Jesus, com o corpo glorificado, tem carne e tem osso. Aleluia. Mas não está chorando de dor mesmo tendo a mão furada. Olha aí. Aleluia. Eita glória. Porque o corpo agora é glorioso, não tem dor. Aleluia. Não tem aflição. Ele não está sentindo aquela agonia que ele sentiu na cruz, quando o Senhor entregou pelos nossos pecados. Você está entendendo? Mas como vocês podem ver, eu tenho carne e tenho osso. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Deus. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria, eles se convenceram. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Eles acreditavam no mesmo tempo. Não, é muito bom para ser verdade. Não. Como assim? Jesus morreu e ressuscitou, e agora ele tem um corpo glorioso, e a gente ainda consegue abraçar ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo, um corpo glorioso, eu não vou abraçar ele e passar batido, não. Eu sinto. Aleluia. Glória. Eu sinto o afago dele, eu sinto o aconchego dele, eu sinto o abraço dele. Você consegue entender isso? E Jesus pediu: tens aí alguma coisa para comer? Estava com fome. Um corpo glorioso. Está entendendo? Estava furado. Agora, que ideia é essa de Deus salvar a gente, fazer a gente passar, fazer não, né? Nos permitir passar por todas essas situações que nós passamos na terra, essa humilhação, essa perseguição, os infernos, o diabo tentando todo dia arrancar nossa cabeça de cima do corpo, para a gente chegar no céu e ficar igual um monte de tonto mesmo. Que Deus é esse, irmão? Que ideia é essa? Da onde foi que nós tiramos essa ideia? Se os nossos bichinhos de estimação, a gente não faz isso. A gente vê os bichinhos dentro de casa e trabalha tanto, estuda, a gente olha assim e fala: meu Deus, tadinho, nem sai de casa, preciso tirar um tempo no meu pet.
eu preciso levar ele no parque, eu preciso levar ele na praça, eu preciso deixar ele correr na rua. Sim ou não? Sim. E você acha que Deus vai pegar nós e deixar a gente da eternidade para a eternidade com a cara na parede, né? Do lado, só. Você acha que Deus não tem mais o que fazer, não? Que prazer isso ia dar ao coração de Deus, irmão. E Deus tirou algo de tão lindo, de tão belo, que tinha sobre o anjo que caiu, ele pegou e deu a nós, para transformar a gente em vegetais. Eu acho que a gente deixou de ler algum capítulo da Bíblia, eu acho que a gente errou em algum versículo, eu acho que a gente deixou de estudar alguma coisa, né, professor? Porque infelizmente é nisso que muitos cristãos acreditam. Deus disse, para que isso? Que prazer Deus ia ter em eles? Ele deixava as plantas, porque a Bíblia diz que as árvores, as plantas, as vegetações, os louvam, sim ou não? Sim. Sim. É isso. Em casa, eles moram tudo aí na rua. Senão eles não dão sossego para nós. Então assim, sabe, que prazer Deus vai ter nisso? Que prazer. Sabe? É essa circunstância. Agora não é ela. Agora não. Chega. Entendeu? Que prazer Deus vai ter nessa circunstância. O solteiro vai ter que aprender a ser mais firme. Pode dizer não, eles moram tudo na rua, senão não dá sossego pra gente. Essa circunstância. Então, corta. Pode cortar. É distração, irmão. Isso que eu ia falar. Eles moram tudo aí na rua, na casa do lugar. Se alguém está, né, viajando, se alguém está trabalhando, se alguém é outra circunstância, mas eles moram tudo aí. Enfim, sabe, de onde a gente tirou essa ideia? De que Deus tem prazer em ver a gente igual árvores, né? Dia e noite, só balançando para lá e para cá. Fala a verdade. Um Deus tão inteligente que nem esse nosso, um Deus tão poderoso que nem esse nosso, um Deus tão... Você acha mesmo que Ele não ia fazer algo muito melhor do que isso para nós? Você acha mesmo que Ele não ia, sabe, investir, que Ele investir tanto em nós para a gente terminar, assim, não que seja, pastor, mas é uma honra, né? Sim, é uma honra, mas para isso Ele já criou os anjos. Lembra? Cada um no seu quadrado, Ele criou uns para profetas, outros para pastores, outros para... No céu é a mesma coisa, tem os seus departamentos, esse departamento aí, Ele já criou a gente para isso. Esqueceu que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra que fica dia e noite glorificando a Deus, né? Sem cansar, sem tirar férias, sem... Por quê? Eles foram criados para isso, para manter as coisas na mais perfeita ordem e de fato a levantar e tirar a adoração de toda a terra para Deus. Ok? As nossas... A Adão foi dado o quê? Arar a terra, cuidar da terra e ser amigo de Deus. Que amigo você tem na sua agenda e você tem prazer em mostrar para todo mundo, dizer assim, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, mas você não liga, você não manda um WhatsApp, você não vai na casa dele, você não visita ele, você não é seu amigo. Deus nos criou para sermos amigos de... Já pensou um dia você está lá com a sua família, o irmão Paulo está lá com a sua esposa, o irmão Paulo está lá com as suas filhas, o irmão Paulo está lá com a sua família, daqui a pouco... Meu Deus! Eita, glória! Quem é? Será que é o pastor Tiago que vem me visitar? Será que é o Valdo? Que alegria! Vamos, pega o violão lá, que nós vamos cantar os louvores aqui a volta. Abre a porta, quem é? Jeová Jireh. Aleluia! Jeová Shalom. O sol raiou depois das 8 da noite, dentro da casa do irmão Paulo, porque a própria salvação esteve lá. Tem noção disso? É isso que Deus prospectou para nós. Em algum momento o inimigo nos cegou para a gente imaginar e pensar qualquer outra coisa fora disso, tirando a gente de um lugar que Deus preparou para nós, diminuindo as nossas expectativas, Verdade. diminuindo o nosso prazer em querer ser salvo por Deus. Hoje a gente tem que andar na rua defendendo os filhos, até os cachorros na rua.
Mas a Bíblia diz que lá as crianças vão brincar com os leões, as crianças vão subir como se fossem gatos. Onças serão animais de estimação. Porque quem governará será o próprio Deus. Você entende isso? Olha como as nossas expectativas foram mudadas. Deu até vontade de ser salvo. Deu até vontade. Fala a verdade. Aumentou até a expectativa de salvação. Está vendo? Como comigo, sabe, nos cegou com o passar dos anos. Como que a igreja perdeu? Como que a igreja perdeu isso? Como que nós deixamos ao longo do tempo isso morrer dentro dos corações? Como que a igreja, dentro de tão pouco tempo, pode ser sufocada com os seus próprios ensinamentos, com a sua própria visão, com os nossos próprios intelectos? Não tendo a Bíblia dentro de casa, que é o pior. Antes eles não tinham, e a expectativa deles era muito maior do que a nossa. Hoje nós temos a palavra conosco, e a gente não mergulha, não aprofunda, não entra na profundidade, não percebe a letra, porque nós se apegamos aos ensinamentos que nós já temos, nós já sabemos, não precisa estudar muito, nós estudamos um pouquinho, a gente vai raso. Não, irmão, nós precisamos verdadeiramente enxergar aquilo que Deus deixou separado para cada um de nós. Você consegue entender isso? Aleluia, glória a Deus, meu Deus, eita glória. Então é isso, irmão, que o Senhor ele tem separado para cada um de nós. Deixa eu ver aqui. Verso 50. Agora Jesus está aqui subindo aos céus. Jesus aqui está mudando de atmosfera. Versículo 50. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao... O que mudou aí? O que mudou? Pareceu asa, pareceu veste branca, começou a reluzir como a luz. Não, ele simplesmente subiu, porque ele estava pronto, porque ele tinha cumprido a sua missão. E ele levantou as mãos dizendo: Pai, agora chegou a hora de eu voltar. E abençoou eles, e você não vê nada porque quando eles olham para os anjos em cima da pedra, lá no sepulcro, você vê que eles detalham a situação. Estavam vestidos de branco, e eram seres celestiais, e falavam como filhos de Deus. Então tinha toda aquela perspectiva. Já aqui, é o mesmo Jesus que estava com eles dentro da casa, que comeu com eles. A única diferença é que agora ele está subindo, a direção dele agora é outra. Em vez de vir para dentro da casa, ele está indo para cima, e enquanto os abençoava, ia se retirando da presença dele, sendo levado aos céus. E então eles adoravam e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. O que aconteceu diferente aqui? Cadê a veste branca de Jesus aí? Cadê a asa? Cadê o fogo? Foi tudo a gente que criou. Perspectiva, a ilusão, quem criou fomos nós. A Bíblia não está mentindo para você, a Bíblia não está te iludindo, tá? Não. Tem relação com façamos o nome a nossa marca de semelhança? Perdão, filho, não entendi. Tem relação com Gênesis, façamos o nome a nossa marca de semelhança? Quando a Bíblia fala que o homem ser imagem e semelhança a Deus, essa semelhança não é no caráter físico, mas sim no espírito. No espírito, no logos de Deus, no caráter de Deus, na ética de Deus, no caráter perfeito e imutável de Deus, que é os frutos do Espírito. Todo crente ele tem os frutos do Espírito, ele começa, demonstrar e ofertar e oferecer, porque os frutos não é para mim. A árvore produz fruto para si mesma? Não, a mesma coisa os frutos. Os frutos não são para beneficiar a mim. Os frutos de Deus na vida do crente é para beneficiar aqueles que estão à sua volta. Então eu beneficio você com os meus frutos, você me beneficia com os seus frutos, e assim todos. Nenhum de nós tem falta. Porque todos estamos lutando para ter um caráter perfeito, igual ao caráter de Deus. E nós vamos morrer tentando, porque nós não vamos atingir a perfeição que nós tivemos aqui. Mas nós vamos tentando.
E quando chegar aquele grande dia, o que falta em nós, o Senhor vai completar. E aí nós seremos sim plenos e perfeitos diante de Deus, porque aquilo que nós não conseguimos aperfeiçoar com todo esse tempo, se formos salvos do Senhor, nos aperfeiçoar, nos arrancar. Aquilo que eu não consegui me livrar no passar dos anos. Eu tentei, eu orei, eu busquei, eu lutei contra, eu me esforcei. Porque eu não amo o outro, porque eu sou bonzinho, porque eu sou mandamento. É mandamento. Deus não fala assim, se der, você ame o próximo, mas agora, se você quiser, não é se você quiser, é mandamento, ame o próximo, mas mas eu não quero, o problema é seu, ame o próximo, mas ti mesmo. Mas eu não sinto, ama sem sentir. Quem foi que falou que eu senti? Eu não sinto nada, porque não me abraça, eu não sinto, você não tem que sentir nada, você tem que fazer, porque foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Agora a gente quer que Deus nos dê satisfação daquilo que Ele nos mandou fazer. Irmão, eu fiquei doido esse dia. Fui falar com o filho, você faz assim, mas por que tem que falar? Porque ele disse aqui, não, mas eu acho que o senhor está sendo injusto, mas eu acho que você não tem que achar nada. O pai sou eu estou dando uma ordem, e vai fazer assim, e pronto, acabou. E nós fazemos muita coisa com ele. Vai lá e fala, não, ali eu não vou, não, para aquela pessoa não, para mim, eu já passei por isso. Deus fala assim, vai lá e abraça, perdoa, não perdoa, eu sou ruim, eu não quero. Quando eu me dei por fé, eu não dormi, eu não tive sossego, eu não tive paz, enquanto eu não cumpri e não fiz o que Deus tinha mandado fazer, porque não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, o fruto não é para mim, o fruto é para alimentar o outro. Eita Deus! O meu papel, olha, é dar fruto, dar, não é para você, é sempre para o outro, dar fruto, não é para você. Ele não fala assim, para você se dar fruto, não, para dar fruto, é para o outro, não é para você. Você se tornar uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, não é para você, é para o outro, é para quem convive. Você desfruta do fruto do outro. Você entende isso? Aí sim nós vamos atingindo o nível de estarmos parecidos com Deus. Porque o que Deus envia para nós? Para dar o seu filho para morrer em lugar nosso. Nada, ele deu o fruto. O melhor fruto que ele tinha, qual que era o melhor fruto de Deus? Jesus. E ele entregou para nós. Agora ele disse, agora eu quero o fruto de vocês. Nossa! E não é para mim que vocês vão entregar, não. Vocês vão entregar o fruto de vocês para o seu semelhante, para o seu próximo. Vocês vão entregar o fruto de vocês para esses irmãozinhos ali que convivem com vocês. É para eles que vocês devem entregar o fruto. Mas em algum momento nós nos perdemos aí nessa lição. Em algum momento nós saímos da curva aí nesse ensinamento. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão buscando o verdadeiro conhecimento, que estão buscando em Deus, serão plenos de sabedoria e conhecimento e vão conseguir verdadeiramente entregar frutos aprazíveis a Deus. Não seremos figueiras vistosas e sem frutos. Não. Nós verdadeiramente teremos frutos para apresentar ao nosso Deus. Não vamos chamar a atenção à toa, não. Jesus chegar lá e falar, não, está bonito de longe, mas cadê o fruto? Está lindo de longe, todo mundo está batendo palma, todo mundo está achando lindo, mas cadê o fruto? Não. Quando Jesus chegar, vai ter fruto. Alguém pode até dizer assim, Jesus não vai não porque não tem fruto. Jesus não vai não porque não vai dar nada. Jesus não investe aí não rega aí não. Jesus não pode aí não, porque aí não dá mais fruto. Mas quando ele chegar, nós estaremos frutificados para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Traremos frutos de justiça a ele para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue interpretar isso? Você consegue receber isso para a tua vida? Você consegue verdadeiramente abraçar esse fruto para a tua vida e dizer, Senhor, eu vou frutificar. Porque no fim das contas não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre aquilo que você recebe, é sobre aquilo que você tem para ofertar. É sobre aquilo que você tem para dar. Ou alguém aqui chega numa árvore e coloca uma moedinha lá e diz, eu vou sacar aqui. Não, a árvore ela dá de graça. Quem comercializa são os homens, mas o fruto é grátis. Não queira receber por um fruto que não é certo. Não queira receber por um fruto que Deus te deu condições de gerar. Não queira nada em troca de um fruto, só frutifique. Quem de nós, ao comprar um fruto,
para obter um fruto na feira ou ir no pomar e tirar um fruto e volta na árvore para agradecer? Quem? Já foi? Alguém aqui já foi? E por que nós queremos reconhecimento pelos frutos que nós estamos entregando? Meu Deus! Por que a gente quer que alguém agradeça por a gente estar fazendo tão somente aquilo que Deus nos mandou fazer? A partir daí nós voltamos naquele assunto. A partir do momento que eu entrego o fruto, acabou. A minha missão é entregar o fruto. Como o outro vai receber? Se ele vai comer? Se ele vai deixar estragar? Aí já é problema do outro. Agora o que Deus pediu para mim? Dar fruto. Então eu vou entregar. Tá certo? Que cada um de nós receba essa missão. Tinha até uma lei no Velho Testamento que dizia assim, que nem o dono da terra, quando o fruto ainda estava na árvore, podia pegar do fruto. Mas quando caía no chão, nem o dono da terra podia pegar. Ficava para o estrangeiro. E é uma tipificação do que a gente deve ser. Sim, é isso. É um dos escritos e dos ensinamentos de Moisés que Deus deixou em Números, em Levíticos, que o Senhor ensina para nós, né, os frutos da terra, né? O cara não podia ir lá e colher o seu próprio fruto em determinado tempo. Ele não podia ir lá e tirar o fruto na hora que ele bem entendesse. Tinha um tempo certo para colher. E se esse fruto caísse no chão, não era mais dele, mas está na minha propriedade. Foi eu que plantei, foi eu que reguei. Eu não posso colher e eu não posso pegar e dar a quem eu quero. Não, se caiu, eu não sou mais dono. Eu não posso dizer, ó, esse fruto é para você, esse fruto é para você. Não, se caiu, aquele que tiver necessitado do fruto, ele vem e pega. E eu não tenho o direito de dizer, não, você não entra na minha propriedade, não, você não pega, não. Eu tenho que entregar, porque não é mais meu. Então, se Deus me deu condições de gerar o fruto, se Deus me deu condições de entregar o fruto, quem vai receber, quem vai comer, quem vai se beneficiar, já não é mais da minha alçada. A minha responsabilidade é apenas gerar fruto, entregar o fruto, e como o outro vai receber, como o outro vai comer, como o outro vai cuidar do fruto, já não é responsabilidade minha. Você entende isso? Como chegamos aqui, eu não sei, mas aqui está. Deus está falando com alguém aqui. O primeiro comigo. Talvez Ele esteja falando com você também. Talvez Deus esteja te despertando para o mal. Aleluia. De não querer reconhecimentos pelos frutos que você tem entregue. Ah, mas eu entreguei tanto fruto, essa pessoa não reconheceu. Mas eu fiz tanto e a pessoa não. O fruto tem a ver com você. O reconhecimento já não é mais da sua parte, já não é mais com você. O que o outro fez com o fruto que você entregou, como o outro recebeu o fruto que você ofertou, já não é mais contigo. Então tenha um sentimento de alguém que cumpriu a sua missão, de alguém que fez aquilo que deveria fazer. E tão somente não deixe de gerar frutos. Não deixe de querer ser parecida com Deus. Não deixe de querer verdadeiramente ter o caráter transformado por Deus e ser semelhante a Ele, porque no final das contas nós aprendemos que ser semelhante a Deus não tem nada a ver com criar asas, com brilhar como estrela, não tem nada a ver. A Bíblia diz que Adão era semelhante a Deus, e os filhos de Adão que nascem depois, que vêm depois, eles vêm também, né, como Abel nasce semelhante a Deus. O próximo filho que vem depois, Sete, né, vem também semelhante a Deus. O que a Bíblia está dizendo? Com as mesmas características. Não eram seres angelicais, não andavam, né, com plumas e pompas e batenados, não, andavam normalmente entre outros homens, mas eram semelhantes na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de tratar o outro, eram semelhantes a Deus, não buscando benefício de si próprio. Bem? Acho que nós já entendemos muito mais de Bíblia do que alguns anos aí que nós acumulamos de um falso entendimento. Aleluia. Eu acho que hoje vocês cresceram exponencialmente em visão, né? Hoje alguns aqui terão sonhos e revelações de Deus nessa noite de perspectiva de salvação, sabe? Porque a cortina foi tirada diante dos seus olhos nessa noite. Então você vai começar a enxergar muita coisa diferente, que a partir dos próximos ensinamentos nós possamos conseguir, né, fazer as conexões
corretas das coisas. Enquanto Deus for revelando e for nos anunciando, nós possamos verdadeiramente entender, né, o nosso propósito, a nossa missão, a missão da igreja e aquilo que Deus espera de nós no meio de tudo isso. Bem, porque senão vai chegar o arrebatamento da igreja. Não estou fazendo aqui. O que faz agora? Onde que eu estou? Não era nada disso que eu estava esperando. Eu sou um crente decepcionado, dentro do arrebatamento decepcionado. Né? O que está acontecendo? O que é isso aqui? Ué, não era nada disso que eu estava esperando. O que aconteceu? Por quê? Porque não sabe, porque não é aquilo que está esperando, porque não é a prospecção de vida que fez. Já pensou? Você pega no meio do arrebatamento de surpresa e decepcionado. O que está acontecendo aqui? E aí, pastor? Você me ensinou isso para não? O que é isso aqui? Vocês não terão essa desculpa, né? Saberão muito bem o que estará acontecendo e o que Deus tem separado para nós e qual é a missão de cada um de nós no meio de tudo isso. Bem, glória a Deus. Amém. Possamos esperar a visitação de Deus aí na nossa alma, no nosso espírito, nos próximos dias, que sejamos preparados verdadeiramente para uma ascensão diante de Deus. Bem, glória a Deus. Vamos orar antes de começar um novo assunto. A gente não vai conseguir terminar, então isso que nós temos para essa aula, certo? Porque dá para, eu vou só ler aqui alguns textos. O que dirão os servos do Senhor que o esperam? Aqueles que estão esperando o Senhor, o que eles vão dizer? Qual que é o anúncio que eles farão? Livro do profeta Isaías, capítulo 25, pode deixar isso só isso. Isaías capítulo 25, o seu versículo 9. Isaías 25, no 9, vou ler uma tradução mais fidedigna para vocês. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegremos e nos alegraremos, né? Estaremos felizes e alegres na sua salvação. Esse é o Deus a quem nós estávamos esperando. Você está esperando esse Deus? Ou você está assim, na hora que ele quiser me buscar, ele vem. Não, eu quero que ele venha. Eu quero que ele me busque, eu não quero que ele me deixe para trás. Eu quero que ele faça questão de eu estar com ele e ele está comigo. Eu quero isso para a minha vida. Lucas capítulo 2, versículo 30. Estou terminando. Lucas 2, 30. Cadê? 2, 30. Vai dizer assim, ó. Pois já os seus olhos viram a tua salvação. Verso 29. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Quando Jesus é apresentado no templo, a Bíblia vai dizer que o sacerdote, quando ele pega, né, o menino, quando ele ergue o menino aos céus, ele diz: era isso que eu estava esperando. Eu só queria ver a tua salvação. Não tem nada que eu queira mais do que isso. Não tem nada que eu esperava mais. Não tem nenhuma outra promessa que eu possa querer. Não tem nada que eu possa pedir a Ele depois disso. Se Ele já entregou para nós a resposta das nossas orações, agora, esquece. Agora não tem mais nada que eu possa pedir para Ele, porque todas as minhas petições, elas caem por terra hoje, porque os meus olhos viram a salvação. Se a salvação chegou a nós, o que mais eu posso querer? Nada. Então pode despedir o teu servo em paz, Senhor, porque eu estou pronto para esse dia. É isso que ele fala. Que nós também possamos alcançar essa certeza do nosso coração, que nada mais nós viemos prospectar ou querer mais do que Jesus. Queira uma boa vida, queira conquistar as suas coisas, queiram alcançar os teus sonhos, mas que nenhuma dessas promessas e desses quereres sejam maiores do que a promessa de ser salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De ouvir Ele chamar o teu nome e dizer: olha, é o seu nome. Enoque, é a sua hora, vem comigo. Elias, é a tua hora, vem comigo. Moisés, acabou o sofrimento, fica aqui comigo, deixa o povo lá. Agora é a sua hora, tá certo? Que verdadeiramente nós possamos ter isso vivo em nossos corações. Amém? Por os deuses, querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade
de aprender a tua palavra, de sentir a tua presença e perceber que o Senhor é tão fiel, que o Senhor poderia, meu Pai, assumir uma forma angelical, que o Senhor poderia assumir uma forma diferente, que o Senhor poderia se apresentar como querubim, serafim, como bem quiser, mas o Senhor preferiu se apresentar igual a nós. O Senhor preferiu, meu Pai, nos mostrar que o Senhor é acessível, que nós possamos abraçar, que nós possamos te ouvir, que nós possamos construir uma amizade com o Senhor. E por isso nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa permissão de nos achegarmos a Ti, por essa permissão, meu Pai, de poder sentir, ó Deus, o Teu toque e a Tua presença tão pertinho de nós. Nós te agradecemos, Senhor, e a nossa petição é que fique conosco e que nós estejamos prontos para aquele grande dia, que nós estejamos prontos para o dia da redenção. Capacita a Tua igreja, fica conosco e manifesta a Tua presença todos os dias. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nas mãos, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos comigo? Amém. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará. A igreja está vindo. Jesus. Eu e a minha casa.